Como que é feito o tratamento da degeneração macular relacionada à idade? Olha, a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade, é uma doença que tem uma alta prevalência na população, principalmente nos pacientes idosos, e ela é a principal causa de cegueira e baixa de visão nos pacientes acima de 65 anos de idade. Ou seja, entre todas as doenças oftalmológicas, a que mais causa cegueira e baixa de visão nos pacientes idosos é a DMRI. Daí a importância da gente ter um acompanhamento muito regular, a gente poder tratar os pacientes, poder conscientizar a população da importância dessa doença e trazer informação de qualidade para que os pacientes estejam bem informados e possam prevenir essa piora visual que pode acometer os pacientes ou os pais, nossos pais, nossos avós, nessa fase da vida. Bem, a degeneração macular ela tem hoje em dia, em 2021, diversas modalidades de tratamento. Essas modalidades elas são individualizadas a cada pessoa, a cada olho de cada pessoa, na verdade. E essas armas que a gente tem hoje, elas não estavam disponíveis no passado. Então, não é incomum que a gente pegue um paciente que teve a DMRI aguda, a fase aguda de atividade da doença no passado, e ele não teve uma evolução positiva, mas hoje em dia ele teria, porque hoje a gente tem medicamento novo, a gente tem novas armas para poder tratar esse paciente de uma forma mais eficaz do que a gente tinha no passado. Então, falando especificamente dos tipos de tratamento, a gente vai falar dos tratamentos à medida que a doença tem estágios diferentes. Ou seja, pacientes que estão nos estágios mais leves recebem tratamentos mais leves e pacientes que têm a doença mais agressiva recebem tratamentos mais pesados de forma que a gente consiga combater essa doença. Dentre as partes dos tratamentos mais leves, a gente inclui o simples acompanhamento do paciente, onde a gente vai fazer uma monitorização periódica, a gente vai avaliar o fundo de olho, repetir os exames periódicos de autofluorescência, tomografia de coerência óptica, angiografia com fluoresceína, angiografia com indocianina, enfim, existe uma gama de diversos exames que a gente pode incluir para conseguir fazer o acompanhamento desse paciente. Se essa doença evoluir, pode ser necessário fazer o uso de terapias de suplementação vitamínica, onde a gente inclui na dieta do paciente suplementos de vitamina para poder diminuir a probabilidade de progressão dessa degeneração macular. Em alguns casos selecionados, caso a doença continue avançando, pode acontecer de ter a necessidade de fazer procedimentos cirúrgicos para essa maculopatia que apareça, até porque os pacientes com DMRI eles têm maior prevalência de outras doenças oftalmológicas também, então pode ser que seja necessário também um procedimento cirúrgico. E caso ocorra a formação da membrana neovascular, a gente faz as aplicações intravítreas com as medicações anti-angiogênicas. Dentre elas a gente inclui as que tem disponíveis hoje no mercado, que são a Eylea, o Lucentis e o Visiq, que são as 3 medicações que são aprovadas pela Anvisa para tratamento da DMRI exudativa. Em alguns casos selecionados, pode ser também necessário o uso de laser. Entre o laser, a gente inclui a fotocoagulação a laser ou a terapia fotodinâmica, que é o PDT. Então, falando rapidamente sobre as principais formas de tratamento, essas são as modalidades que existem. Mas eu gosto de lembrar sobre o que nos leva a guiar o tratamento do paciente, que essa é a grande mensagem que eu gostaria que vocês guardassem para hoje. Cada paciente deve receber, dentro da sua avaliação, um tratamento individualizado. A isso a gente chama de medicina personalizada. A medicina personalizada é a medicina que leva em consideração o indivíduo e leva em consideração a peculiaridade do paciente em relação ao seu estilo de vida, às suas necessidades, às suas ambições e também em relação ao estágio da doença. Não é incomum que eu trate meus pacientes de um olho de uma forma e o outro olho de outra forma. Isso é o que eu chamo de medicina personalizada. O nível de personalização está ficando tão alto que a gente separa, inclusive, dentro da mesma pessoa, tratar um olho de uma forma e o outro olho de outra forma diferente. Isso é o que a gente tem de mais moderno para o tratamento da DMRI. As modalidades elas podem ser combinadas, a gente pode usar laser junto com antiangiogênico, suplementação vitamínica junto com antiangiogênico, fazendo sempre os exames periódicos, enfim. A gente consegue fazer uma avaliação completa do paciente, chegar a uma conclusão de qual é a melhor forma de tratar aquele olho daquela pessoa, mas nunca esquecendo de individualizar, nunca esquecendo que aquela pessoa tem um olho, que aquele olho que tem peculiaridades únicas que devem ser avaliadas individualmente
e não como se fosse um pacote que sirva para todas as pessoas. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, deixa aqui para mim, que vai ser um prazer poder interagir com isso sobre esse assunto também, que eu acho que é tão importante para a medicina, que é tão importante na humanização da medicina, inclusive, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.